A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Rubens, sou aqui de Botujuru, Mogi das Cruzes, e aqui estou para fazer mais um vídeo para falar da Palavra de Deus, e vou também cantar um louvor a Deus, a qual o Senhor me deu no dia 16/4/2015. Vocês todos, irmãos, são bem-vindos. Não se esqueça depois de ali dar um like que eu vou pôr no YouTube. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça, pode se inscrever, meus irmãos, e também que é importante, porque aqui eu estou falando da palavra de Deus. Estou cada dia mais buscando, procurando fazer a vontade de Deus. Então sempre eu vou fazer vídeo. Eu também faço live aos domingos no Facebook, mas aqui estou aqui gravando para mandar este vídeo amanhã. Que Deus abençoe, ou agora à noite mesmo. Vou cantar um louvor a Deus, a qual Deus me deu no dia 16/4/2015. Eu não digo que eu que compus, porque é o Senhor que me deu entendimento, é o Senhor que me deu inteligência. Então por isso eu digo que é o Senhor que deu este talento e me inspirou eu escrever estas letras, que aqui não é inventado, mas se você olhar é tudo tirado das Escrituras Sagradas. É Jesus subindo e os galileus olhando. Jesus estava subindo, os galileus estavam olhando, uma nuvem ali o aguardava, Jesus que estava chegando, voltando ali para o céu, aonde é o seu lugar, de onde virá outra vez para nos arrebatar. Dois anjos vestidos de brancos ali se apresentaram, olhando aqui para baixo, grande multidão contemplaram, e diz: varões galileus, porque olhais para as alturas, esse mesmo Jesus que subiu voltará como viste subir. Jesus subiu ao céu, mas ordenou para eles que em seu nome pregasse o arrebatamento, a remissão dos pecados até os confins da terra, a todas as nações da terra, começando por Jerusalém. O Espírito Santo ali habitando entre eles, assim acontecendo, as almas ali se entregando, ali aos pés dos apóstolos, muitos se arrependiam. Obras maravilhosas entre eles acontecia. Hoje não é diferente, as almas estão se entregando por ver o acontecimento que no mundo está se passando. Na terra ninguém se compreende, o povo só vive em contenda. É tempo de se preparar, que Jesus não demora a voltar.
É tempo de se preparar, que Jesus não demora a voltar. Você olha aqui e olha ali na palavra de Deus, ou quando ali teve a ascensão do céu, então nós vemos que ali nós vemos a palavra de Deus, a qual eu vou ler aqui alguns versículos que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, que diz aqui: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de brancos, os quais lhes diziam: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de voltar como vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, a qual estava perto de Jerusalém e distância de caminho de um sábado. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que foi a ascensão aos céus, porque nós vemos que quando Jesus ressuscitou, ainda ele ficou aqui 40 dias na terra. Então as pessoas ainda viram o Senhor Jesus. Nós vemos que quando as mulheres foram ali, então Jesus já havia ressuscitado. Elas iam pelo caminho dizendo: quem que vai remover aquela pedra? Porque aonde Jesus foi sepultado, ali colocaram uma pedra. Então elas diziam: quem que vai revolver aquela pedra? Quem vai tirar aquela pedra? Porque elas iam indo ali para ungir o corpo do Senhor. Mas chegando ali, o Senhor Jesus já havia ressuscitado. Então nós vemos uma certa parte que ali estava dois anjos, uma à cabeceira e outro aos pés, aonde ali Jesus foi sepultado ali depois de ser crucificado. Mas Jesus já não estava mais ali. Uma certa hora disseram para Jesus: por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Quem é que vocês vêm buscar? Ele já não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Vai e diz para os seus discípulos que ele ressuscitou. Então nós vemos que ali os seus discípulos ali vieram ali e viram conforme então Jesus já tinha ressuscitado. O sepulcro estava vazio, e nós vemos também que Jesus ali apareceu também a dois discípulos ali no caminho de Emaús, que estava indo ali a caminho para uma aldeia. E nós vemos que Jesus, então, ele aparece ali e começa a conversar com eles, assim como se fosse uma pessoa viajante, uma pessoa que não soubesse de nada. E quando Jesus vê, eles vão discutindo pelo caminho, falando ali acerca ali da ressurreição, falando acerca da morte de Jesus. Então Jesus começa a dizer: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Por que vocês estão tristes? Eu estou vendo que vocês estão tristes. O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Então os dois discípulos começam a dizer: Senhor, mas o Senhor é que tu és só viajante, o Senhor não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Nós esperava que ele que fosse aquele que remisse a Israel, mas até hoje é verdade, nós sabemos que diz que ele ia ressuscitar. Nós sabemos que algumas mulheres foram ali e diz que não encontraram ele porque diz que ressuscitou. Ali os seus discípulos também tinham ido ali e viram que era verdade. Então nós estamos ainda em dúvida, não sabemos nada. Mas então nós vemos que Jesus ali fazia, quando chegou ali no fim, quando eles iam entrar ali para aquela aldeia, Jesus fez como ia mais para frente, mas eles disseram: Senhor, já é tarde,
fica conosco, posa aqui. Então Jesus ali ficou, Jesus entrou ali e começou ali ficar com eles, e nós vemos que eles não reconhecia ao Senhor Jesus, não sabia que era Jesus ainda, porque os seus olhos estavam fechados ali diante do Senhor. Mas quando ali eles foram se alimentar, quando Jesus ali pegou e deu graça por aquele pão, então certamente eles observavam, quando andava com Jesus, certamente eles observavam como Jesus fazia, quando ali ia se alimentar, quando ia apresentar o pão, quando ia apresentar qualquer coisa. Então nós vemos qualquer alimento, certamente eles tinham visto o que Jesus fazia. Por isso que quando ali nós vemos que Jesus ali apresentou aquele pão e agradeceu ali, então ali os olhos deles foram abertos e eles viram que era Jesus, mas Jesus já foi embora. Jesus ali saiu do meio deles e mais tarde ainda eles disseram: por acaso vocês não vê quando ele abria as escrituras e nos falava tudo que estava escrito? Por acaso não ardia em nosso coração quando Jesus fala, quando Jesus abre as escrituras, o coração daqueles que servem a Deus? Então nós vemos que o coração arde. O coração seu nesta tarde ou nesta noite ou neste dia não está ardendo por ver falar de Jesus Cristo, falar desta palavra, porque eu não estou falando de mim mesmo, mas estou falando aquilo a qual o Senhor Jesus aqui nesta terra então ele fez. Então nós vemos também uma certa vez Jesus apresentou ali no meio dos discípulos. Eles estavam com a casa fechada ali porque eles tinham medo e estava todo fechado ali. E Jesus se pôs presente, Jesus entrou ali, então eles ficaram admirados, eles ficaram: quem é esse que é? E Jesus começa a mostrar ali os pés, começa a mostrar ali as mãos, ali a qual foi ali crucificado, e eles vem agora que era Jesus, mas somente é que Tomé ali não estava no momento quando Jesus chegou no meio deles. Tomé não estava, mas quando Tomé chegou ali, então eles disseram: Tomé, Jesus esteve conosco, mas ele disse: não, eu não creio. Para mim crer que ele esteve aqui, então somente se ele aparecer a mim, então mostrar ali o lugar ali onde a lança transpassou ali, se ele mostrar os seus pés, mostrar as mãos, então daí eu vou crer. Então outro dia nós vemos que Jesus aparece e diz: Tomé, por que duvidaste? Bem-aventurado aquele que não me viu e crer, e tu precisaste ver-me para crer. Tomé, vê, seja crente e não incrédulo. Tomé, vê, toque na minha mão e veja que sou eu, toque aqui do lado. Então, naquele momento, Tomé acreditou. Por quê? Porque ele viu, mas ele teve que ver a si mesmo, ainda que os discípulos falaram que eles estavam presentes. Então, nós vemos que ele ainda não cria e só creu depois que a palavra de Deus ali que ele viu ao Senhor Jesus. Por isso aqui também nos fala que, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado ao céu. Então Jesus foi elevado ao céu, diz aqui, quando dizia isto, vendo-os, ele foi elevado ao céu às alturas, e uma grande nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. Por isso, ali quando Jesus estava ali subindo, uma grande nuvem ali o recebeu, o ocultou, assim conforme eu estava cantando ali aquele louvor a qual o Senhor me deu, dizendo que uma nuvem ali o recebia, aquela nuvem ali ocultava ao Senhor Jesus, que estava subindo às alturas do lugar da onde ele estava, da onde ele foi, da onde ele veio. Então nós vemos ali que Jesus estava subindo, e diz aqui, estando com seus olhos fitos no céu enquanto ele subia,
eis que junto dele os puseram 2 varões vestidos de branco. Então, quando estava subindo, então nós vemos ali que nos diz a palavra de Deus que ali estava 2 anjos de branco ali contemplando, 2 anjos de branco ali vendo o Senhor Jesus subindo. Então que maravilha! E diz aqui, e quando disseram, os quais disseram-lhe, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Então os anjos falaram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como viste subir ao céu. Ele voltará há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então Jesus diz aqui, os anjos falavam, assim como vocês estão vendo que ele está indo, assim também, do mesmo modo, do mesmo jeito, ele vai voltar. E por isso que nós cremos em Jesus e temos certeza que ele vai voltar. Não sabemos a hora, o dia, o momento, mas sabemos pelos sinais a qual estão acontecendo na face desta terra. Jesus está prestes a voltar, este dia está chegando e você, meu irmão, meu ouvinte que está ouvindo esta palavra, que Deus possa colocar paz no seu coração, que Deus possa, assim como aqueles 2 discípulos que ardia os seus corações quando ali Jesus abria as escrituras e falava, mas não está escrito isso, não está escrito aquilo, então ardia em seus corações aquela palavra, e esta palavra também que possa arder no seu coração e que você possa se arrepender, que você possa também um dia herdar a vida eterna através de Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. Que Deus abençoe a cada um, que Deus venha falar em cada coração. Eu não sei se é à noite ou é de dia que você vai ver este vídeo, mas que Deus abençoe a todos aqueles que verem este vídeo e que ouvirem com atenção, porque a palavra de Deus está sendo pregado, está sendo falado que Jesus vai vir para buscar a sua igreja, mas muitos não estão dando crédito, muitos não querem ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus está sendo pregado. Neste momento eu vou elevar a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas, Senhor, aqui me encontro na tua presença. Quando preguei a tua palavra, falei do teu amor, das tuas maravilhas, da ascensão do Senhor Jesus ao céu, a qual os anjos ali diziam, porque olhai para as alturas, esse mesmo Jesus que está subindo ao céu, há de voltar assim como viste subir. Ó Pai, nós esperamos, nós aguardamos por este dia e te pedimos, Pai, tem misericórdia, prepara a tua igreja na tua presença e dá força para cada dia mais prosseguir na tua presença, Pai. Aqueles que estão enfermos, sofrendo, gemendo, padecendo, que a tua santa e poderosa mão alcance também, ó Pai, derrama do teu poder, da tua graça, opera maravilha, Pai, toma conta de cada um, aqueles que estão, Pai, fraco na fé, fortalece, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão, ó Pai, desesperançados, tem misericórdia e concede novamente a esperança, aqueles que estão afastados do teu caminho, traze novamente, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus proteja e que Deus guarde a cada um em nome do Senhor Jesus. Assim que o Senhor me der força novamente, estarei fazendo outro vídeo. Que Deus abençoe. Não se esqueça de ver este vídeo e assim
dar um like também e pode, conforme diz, pode compartilhar com outra pessoa, porque assim a outra pessoa também vai ver a palavra de Deus, porque o meu desejo é ganhar almas para o Senhor, o meu desejo também é sempre ganhar almas para o Senhor. Isto que eu tenho desejo, estou fazendo com todo prazer, enquanto o Senhor me der fôlego de vida, não importa se seja uma pessoa, se seja 2, se seja 10, mas importa que almas possam se render aos pés de Jesus, porque diz a palavra de Deus que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, através deste vídeo, se uma alma se arrepender, é vitória para mim, e por isso é vitória ainda mais para o Senhor, porque eu quero que Ele cresça e eu diminui, porque o importante aqui é o Senhor ser apresentado aqui. Ele está apresentado bem, eu apresento porque Ele é o meu Salvador e quer ser o teu Salvador. Que Deus abençoe e derrame bênção em nome de Jesus.